muito bem-vindo. O texto sobre o qual vamos refletir hoje é polêmico, mas muito interessante. Trata-se da Torre de Babel, que está em Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 9. Tradicionalmente interpretado como a multiplicação de línguas do mundo. Seria como se antes desse fato todos os seres humanos se entendessem a partir de uma mesma língua. Mas quando o ser humano quis chegar ao céu por meio da construção de uma torre, isto é, ele quis dar um golpe de estado e assumir o poder divino. Deus interveio e confundiu as línguas, dando origem a povos, e cada um seguiu o seu destino sem poder se entender. Desse modo, Deus se viu livre do concorrente. E olha nesse sentido, então, o que eu preparei para você. O contramito da Torre de Babel não se trata de multiplicação de línguas. E tampouco Pentecostes é a junção das línguas que contrapõe Babel. Tem nada a ver. Essa não é uma interpretação tradicional, mas não é uma interpretação boa. Vamos ver uma outra interpretação. Por isso eu desafio você a ler Gênesis 11, 1 a 9 como contramito. Nunca ouviu essa palavra, não. É um silogismo que eu criei para dizer contraposição ao mito babilônico, da fundação da Babilônia. Babilônia, atual Iraque, o local onde o povo de Deus esteve exilado por 5 décadas, de 596 a 538 antes de Cristo, ou antes da Era Comum. Gênesis 11, 1 a 9 é então um contramito, uma resposta contrária ao mito, chamada a Casa dos Grandes Deuses, uma construção que foi levada a cabo pela divindade maior da Babilônia, que era Marduk, representado por Deus Sol. Bem como um outro mito chamado Esagila, também babilônico, o qual descreve a construção de um templo ou de uma torre da terra, símbolo do céu infinito, feita por deuses vencidos da terra em honra ao deus da Babilônia, chamado Marduk. Visto nessa perspectiva, Gênesis 11, 1 a 9, tem como objetivo então mostrar como os grandes, injustos projetos humanos, presentes e futuros, serão sempre impedidos por Deus. Colocada no fim do bloco do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, que é a narrativa da criação, essa passagem quer nos ensinar que a mesma Babilônia que exilou o povo de Judá e os dispersou pelo seu império, será também dispersada por Deus. O mito babilônico, chamado de Enuma Elish, narra que Marduk, após ter vencido a batalha dos deuses, torna-se o Deus supremo da Babilônia. O ser humano é feito do sangue dos deuses vencidos para ser seu escravo. Os deuses vencidos da terra constroem um templo para Marduk. Esse templo foi chamado de Babilônia, o que significa a casa dos grandes deuses. Ele foi considerado o templo do céu infinito. Agora imagine você como o povo da Bíblia, ou o povo de Deus exilado na Babilônia, as lideranças, ouvindo esses relatos míticos. O que eles pensariam? Então, contrapondo ao mito babilônico, por isso contramito, essas lideranças judaicas criaram o mito da Torre de Babel para mostrar a ação de Deus, da ação do Deus de Israel. Para compreender Gênesis, então, como 11, 1 a 9, como contramito ao mito babilônico, temos de focar em 2 questões, a saber, a estrutura do texto, o modo como ele é construído e o sentido de alguns substantivos e verbos utilizados na narrativa. Pois bem, é bem conhecida a narrativa da Torre de Babel. O povo decide construir uma torre que atinja os céus. Deus desce e confunde a língua dos construtores e o projeto segue adiante. É isso mesmo? Vejamos então. O pensamento semita, ou isto é, do povo da Bíblia, tem uma estrutura diferenciada para narrar os fatos. Para nós, num texto, o mais importante é o que está no fim, na conclusão. Para eles, a ideia central
é colocada no centro e vem realçada por oposição ou contraposição de outras que se alternam. Olha aí a esquema do Torre de Babel. Portanto, para entender essa relação entre os mitos da Torre de Babel e a casa dos grandes deuses, há de se considerar que os versículos 6 e 9b do capítulo 11 de Gênesis. O primeiro, o 6, é o centro da narrativa e o segundo é o objetivo final dos verbos. Nele está dito que Deus vai impedir o fazer dos babilônicos, 6b, e dispersá-los por toda a terra. Então, esse é o objetivo final do texto. Impedir o fazer do dominador e dispersá-lo por toda a terra. O agir humano chegou ao seu limite. Agora, pensa, será fácil fazer coisas piores. Os grandes projetos precisam ser impedidos, os injustos. O centro, então, não está em Deus descer para confundir a língua dos construtores da torre, mas a sua atitude de impedir o fazer humano e dispersar o opressor. Essa é a ideia-chave do texto. Então, essa estrutura literária é confirmada a partir do sentido de algumas palavras. O texto fala de linguagem. Se a sua Bíblia é traduzida como língua, está errado, certo? É linguagem o tempo todo. E a pergunta é, qual a diferença entre eles? Cada povo tem sua língua. E dentro dele existem grupos que têm a sua linguagem própria, a partir da profissão que exercem. Estou tentando explicar a diferença entre língua e linguagem. Porém, quem não é advogado tem dificuldade para entender os termos técnicos, o modo advocatício de se comunicar. A teologia, da mesma forma, tem sua linguagem própria. O neoliberalismo tem uma linguagem muito diferente daquela do mundo árabe islâmico. Então, nesse sentido, o hebraico tem dois substantivos para falar de linguagem, como ato de comunicar-se, e de língua como idioma. Então, aí está a diferença. Entenda bem isso. Linguagem se diz em hebraico shafat, e língua se diz lashon. E nisto resiste a compreensão deste contramito. Shafat, linguagem, aparece nos versículos 1, 6a, 7a, 7b e 9a do capítulo 11. Caso a comunidade que produziu esse texto quisesse dizer língua, idioma, como o nosso idioma português, o qual eu estou usando para falar com você, teria utilizado o substantivo lashon, esse que aparece no capítulo 10, 5, 20 e 31, para designar as diferentes povos e suas línguas. Leia lá na Bíblia depois. A partir deles se faz a disposição das ilhas e nações. Esses foram os filhos de Jafé, segundo suas terras, cada qual segundo sua língua, lashon, segundo seus clãs e segundo suas nações. Assim, o capítulo 10 trata-se de fato de diversas línguas e idiomas dos povos. Mas no capítulo 11, 1 a 9, não se trata de língua, mas de linguagem. Outro detalhe do contramito está na utilização do verbo balal, que significa, ele aparece nos versículos 7, 9 e 9, significa mesclar, confundir, mas não multiplicar, diversificar. O texto não quer dizer que Deus multiplicou as línguas, idiomas, mas fez com que os opressores não pudessem mais se entender no modo que eles se comunicavam, a partir da linguagem. A Torre de Babel, portanto, evidencia que um modo único de falar, sobretudo no campo da economia, estava e está no serviço do projeto opressor. Balal tem, portanto, o sentido de impedir a ação do opressor a partir da confusão de seu projeto. Assim não foram línguas multiplicadas, mas o projeto babilônico que foi confundido. O verbo push é outra coisa, que aparece nos versículos 4b, 8 e 9b. O seu significado não é o de despertar o povo para criar ou distinguir um povo do outro, mas esparramar, espalhar, no sentido teológico de perder a identidade de um grupo antes unido. Assim também ocorrerá, à luz de um mito,
com a Babilônia. Ela vai perder a sua identidade. O contramito de Gênesis 11, 1 a 9, ironiza os babilônicos. O projeto deles, que antes parecia ser o melhor para o repouso dos deuses, torna-se uma grande dor de cabeça. Ele não é tão seguro e promissor como eles imaginavam. Em nossos dias, lembre que tudo isso no contexto de mito. Em nossos dias, basta relembrar um exemplo da derrubada das Torres Gêmeas de Nova York. Você se lembra? Aquilo que ocorreu em dia 11 de setembro de 2001. Esse fato colocou os poderosos dos Estados Unidos da América em polvorosa, em situação de vulnerabilidade. O que parecia seguro e infalível ruiu. Sem ser fundamentalista, chama a atenção do dia do ocorrido, 11 de nove de 2001. Agora, associa isso a Gênesis 11, 1 a 9. Bin Laden pensou nisso ao escolher o dia do ataque? Pode ser. Ele também conhecia esse texto por ser islâmico. O mega projeto humano simbolizado na fabricação humana de uma torre e de um nome fama teve o seu fim trágico. A poderosa Babilônia, Babel, que significa confusão, e Balado, foi dispersa por Deus. Ela pagou miticamente e miticamente pagará pelos males feitos contra o povo escolhido do Senhor. Assim também ocorrerá com os projetos opressores de nosso tempo. Babilônia, infelizmente, continua viva no meio de nós. Um abraço, até a próxima, se Deus o Senhor permitir. E não se esqueça, compartilhe esta nossa reflexão, formação. Um abraço.